Amigos, bom dia. Hoje a gente vai ver sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I. Já com consolidada a independência do Brasil, a gente vai perceber que houve vários conflitos nesse período. Então, tem vibrações no campo aí que precisam ser harmonizadas. Nós vamos dar algumas instruções falando sobre esses relatos históricos e a partir daí a gente depois vai passar sobre o foco da oração. Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. Corriam os primeiros meses de 1824, encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. As últimas tropas reacionárias já se haviam recolhido a Lisboa, sob a pressão da esquadra brasileira nas águas baianas. Então já havia ocorrido então a questão da independência do Brasil consolidada, faltava o quê? Organizar a nova nação, principalmente fazer uma nova Constituição. A partir disso, estruturar o Estado brasileiro e toda a hierarquia administrativa que deveria ser regulamentada. E aí do livro de história do projeto Araribá, os constituintes daquela época, né, de Dom Pedro, estavam divididos em duas correntes distintas. Os partidários do governador, que defendiam um governo centralizado e forte, capaz de derrotar as tendências separatistas que se verificavam no começo do Império, e os adversários do imperador, em cima também é imperador, que propunham limites para a autoridade de Dom Pedro I. As divergências entre as duas correntes principais chegaram ao fim com a dissolução da Assembleia Constituinte pelas tropas de Dom Pedro I, em novembro de 1823, na chamada Noite da Agonia. Esse foi um grande erro do Dom Pedro I, porque tinha havido a eleição para os deputados elaborarem a nova Constituição. E tinha essa divergência, se seria um imperador com mais poderes ou se haveria mais limitação. E aí Dom Pedro I, percebendo que poderia ter seus poderes limitados, usou da força para dissolver a Assembleia Constituinte e, a partir daí, ele mesmo elaborou o projeto de Constituição. Esse foi um movimento muito impopular, todos os problemas administrativos dele se intensificaram muito a partir dessa decisão que ele tomou, como a gente vai ver aqui. Dissolvida a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I encomendou um novo projeto constitucional, outorgado por ele em 1824. Além da divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, havia o poder moderador, concedido ao imperador, que lhe assegurava a prerrogativa de intervir nos demais poderes. Então ele fez uma separação de poderes mais formal do que de fato. Colocou lá, seguindo as ideias de Montesquieu, que havia 3 poderes, mas ele tinha um poder moderador que podia intervir nos demais, assegurando assim a sua autoridade. Uma Constituição outorgada, ou seja, não foi democrática. Então, surgiram, como já falei, muitos problemas com a opinião pública. Inclusive movimentos de emancipação, como a Confederação do Equador. A 24 de julho de 1824, instalam na terra pernambucana os primeiros movimentos da Confederação do Equador, que se ramificava por toda a região do norte, a proclamar as generosas ideias republicanas. Mas o governo central providencia energicamente. Lord Cochrane e Lima e Silva são enviados com urgência para extinguir a insurreição. Em Pernambuco, o futuro Marquês do Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas, que sufocam o movimento. Os republicanos são vencidos e presos, João Ratcliffe e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano. Então, um conflito que é sanguinário que ocorreu em razão disso. Dom Pedro, impopular, surgiu essa Confederação do Equador nos estados do Norte e Nordeste, e ele usou novamente da força para reprimir o movimento, inclusive mandando a condenação à morte do Frei Caneca, que era um líder muito popular. Então, um erro gravíssimo que ocorreu. E outro problema que teve foi esse aí. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto de trabalho dos portugueses, se separava definitivamente do coração geográfico do mundo, graças à mediação pacífica da Inglaterra,
para formar o território que veio a constituir a República Oriental do Uruguai. Então, Dom João VI havia anexado indevidamente essa província cisplatina. E houve também lutas nessa região. Tropas oficiais foram enviadas, houve derramamento de sangue. Mas depois ela se tornou independente. Foi anexada à Argentina e depois também se libertou da Argentina e virou a República do Uruguai. Outro conflito que aconteceu durante o primeiro reinado. E esse foi o que culminou praticamente com a inviabilidade da continuidade de Dom Pedro no poder. Deputações populares são enviadas ao imperador, que as recebe com serenidade e indiferença. Entre os revoltosos estão seus melhores amigos. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. O próprio exército, que organizara com imenso desvelo, se voltava contra ele naquela noite memorável. Dom Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do major Miguel de Frias, que viera a palácio em busca da sua decisão quanto às exigências do povo, que lhe impunha o antigo ministério, mandou chamar o chefe de guarda do regimento de artilharia, aquartelado em São Cristóvão, e lhe ordenou, com serena nobreza, que se reunisse com seus homens as tropas revoltadas, acrescentando generosamente: não quero que ninguém se sacrifique por minha causa. Nesse ponto, o governo dele já estava totalmente inviabilizado. O Banco do Brasil praticamente foi à falência. O Brasil, para consolidar sua independência no cenário internacional, precisou pagar 2 milhões de libras para Portugal. Ou seja, o Brasil já começou com uma dívida externa, que a Inglaterra emprestou o dinheiro e o Brasil já começou devendo para a Inglaterra. Esse dinheiro fez falta nas finanças do país e vários outros fatores. A Constituição, que não foi popular, além de outros. A questão principalmente dele ser português fazia com que gerasse uma grande insatisfação no povo. E depois dessa noite das garrafadas, ele dissolveu um ministério do seu governo, um ministério que a população gostava, e por isso que ele teve esse cerco aí, inclusive com a presença do exército, que era exigência da população que ele voltasse com um novo ministério. E ele então percebeu que já não tinha mais condições de prosseguir. E aí, depois da meia-noite, preferiu ficar só, na quietude do seu gabinete. Ali, atentou no patrimônio das suas experiências. Através do silêncio e da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema. E às 2 horas da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer seus ministros e conselheiros, abdicava na pessoa do filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. Então a espiritualidade inspirou novamente para evitar uma possível guerra civil, que Dom Pedro abdicasse então do trono, e aí ele abdicou em favor do filho dele que só tinha 5 anos, não tinha, pois, condições de governar. José Bonifácio foi o seu tutor, e a partir daí Dom Pedro I foi embora para Portugal, e José Bonifácio, que era um dos seus ministros principais, um grande patriota, ficou cuidando de Dom Pedro II até que ele pudesse atingir a maioridade. E aqui eu trouxe uma mensagem de José Bonifácio, já depois de desencarnado, através do médium Carlos Mirabelli. É uma mensagem edificante, é uma mensagem até certo ponto grande, eu reduzi para pegar só os pontos principais. Vamos lá. Não seria supérfluo que o meu amado Brasil, neste augusto momento em que comemora o centenário de sua independência, desse mais um passo para a vanguarda, no sentido de fazer também no planeta imperar a voz que reina nas esferas celestes. Oxalá possa essa pátria que me foi tão cara alcançar também o apogeu dessa doçura sem par, que é também o único verdadeiro indicador do verdadeiro progresso, que não pode existir onde houver dissensão, rivalidade e egoísmo. Não será pelo ferro e nem pelo fogo que as coisas há de mudar, mas sim por meio de aplicação de uma nova lei, já existente há infinitos centenários, e contudo até hoje menosprezada. É o sabermos que não devemos fazer ao próximo, senão aquilo que quereríamos que ele nos fizesse. Ah, e bem poucos são os que de tal se recordam. José Bonifácio, psicografia do Mirabelli. Quando ele ditou essa mensagem, havia pouco tempo que se completou a independência do Brasil, o centenário da independência do Brasil. Então, ele foi nessa linha aí, mostrando a importância da gente prosseguir na fraternidade para resolver os conflitos.
Fraternidade que faltou nesse primeiro reinado do Dom Pedro I, já que a gente pôde verificar os diversos conflitos que ocorreram. E em razão disso, esse vai ser o foco da oração. Promover a reconciliação entre todos os envolvidos nos diversos conflitos ocorridos durante o primeiro reinado. Noite da Agonia, Confederação do Equador, Noite das Garrafadas, dentre outros conflitos, como por exemplo a questão da Cisplatina. E a gente vai tentar inserir no campo do Brasil essas vibrações de reconciliação para poder harmonizar o campo nesse período aí. Então, às 11 horas nós iniciaremos nosso trabalho. Conto com todos. Até lá.